Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Tempo do Fim. Vamos a mais uma atualização profética que nos mostra que os eventos estão se cumprindo rapidamente e que Jesus está às portas. Irmãos e irmãs, tudo o que Deus revelou no livro de Daniel e Apocalipse, em Mateus capítulo 24, estão se cumprindo diante de nossos olhos. A profecia de Apocalipse, capítulo 13, sobre a marca da besta, está se consolidando para se cumprir em breve. Nos Estados Unidos da América, está começando um movimento dominical. Governadores estão querendo trazer leis dominicais, querendo trazer as leis azuis em seus estados. Neste ano de 2025. Vamos às notícias. Notícia do Inforum, de 9 de janeiro de 2025. Porto. Os projetos de lei da guerra cultural estão de volta à legislatura de Dakota do Norte. Vejam o que diz mais embaixo. Projeto de lei apresentados em Bismarck trariam de volta as leis azuis de domingo de Dakota do Norte. Tornariam obrigatórios os 10 mandamentos em todas as salas de aula e regulamentariam o uso de banheiros em escolas públicas. Então, em Dakota do Norte, eles querem trazer de volta as leis azuis, as antigas leis azuis, as leis dominicais. É isso que eles querem trazer de volta neste ano de 2025. E também os 10 mandamentos nas escolas, por obrigação, por lei. Isto é, irmãos e irmãs, a união entre igreja e Estado. A perseguição está próxima. E vejam o que diz mais. O projeto de lei 1150 da Câmara, apresentado pelo deputado Matthew Heilman, um republicano de Bismarck. Então, esse deputado é republicano. E vejam agora de que religião esse deputado é. Vejam aqui o Instagram dele. Ele é um católico romano. Imaginem, irmãos e irmãs, agora quem está por trás destas leis? O papado. São leis que vêm de Roma para a guarda dominical, o descanso dominical por lei. Os dogmas de Roma serão implementados nos Estados Unidos da América. Irmãos e irmãs, quão próximos nós estamos do fim. Continuando. Ele busca trazer de volta as leis azuis de Dakota do Norte, que são proibições de conduzir negócios no dia santo cristão. Que dia santo seria este? O domingo romano. Ele proibiria os cidadãos de conduzir negócios ou trabalho com fins lucrativos da maneira e local usuais, da meia-noite ao meio-dia aos domingos. Irmãos, ele está querendo implementar os dogmas de Roma. É o papado quem está por trás disto. Colocando deputados católicos nos estados para implementarem os dogmas da Igreja Católica Romana. Então o jornalista termina dizendo: o nacionalismo cristão autoritário está em voga na era Donald Trump. Irmãos, esta pessoa que escreveu esta publicação não conhece a verdade, mas ele vê o perigo da união entre igreja e Estado. Vejam novamente, o nacionalismo cristão autoritário está em voga na era Donald Trump. Irmãos e irmãs, o projeto 2025, que visa um descanso dominical, começará no dia 20 de janeiro, no primeiro dia da tomada de poder de Trump, e terá 180 dias para ser implementada, exatamente 6 meses. Agora vejam aqui mais um estado que está querendo trazer de volta o descanso dominical. Vejam aqui a notícia. O republicano da Câmara Sud propõe um projeto de lei para impedir que as franquias abram aos domingos. Vejam agora o que diz mais embaixo. Citando a liberdade religiosa, o deputado Ken Ivor propõe uma medida para preservar um dia de descanso ou adoração para os franqueados. O palco está sendo montado. O palco já está montado, irmãos e irmãs. Esse deputado também quer trazer o descanso dominical para a adoração.
E nós já vimos que em Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a marca da besta, que tem a ver com adoração. E muitos duvidam de que a marca da besta tem a ver com adoração, e aqui é claramente dito: o domingo é o dia de adoração falso, o sábado espúrio. E continua dizendo: agora um legislador de Utah quer tornar esse decreto. Vejam a palavra aqui, decreto. Quer tornar esse decreto um pouco mais fácil de ser seguido, adicionando seu próprio não farás à lei estadual proibindo corporações. Irmãos e irmãs, nós estamos à beira de um decreto dominical. Eles estão querendo proibir de abrir comércios aos domingos. E continua dizendo: aí vêm os maiores comércios para servirem de exemplo, aí estão os nomes deles. De exigir que os proprietários de franquias abram no domingo. E continua dizendo: este projeto de lei é sobre respeitar as crenças de práticas religiosas daqueles que escolhem possuir e operar uma franquia, para que eles possam escolher preservar um dia de descanso ou adoração. Vejam aqui mais uma vez a palavra adoração. E há aqueles que duvidam ainda que a marca da besta tem a ver com adoração. E continua dizendo: este projeto de lei fornece a eles a liberdade de observar o mesmo direito e expectativa de exceção aos domingos, consagrados na Constituição dos Estados Unidos. Apenas aos domingos, não outro dia, apenas aos domingos. Agora vejam isto. O comunicado à imprensa menciona apenas uma isenção de domingo. Pergunto, irmãos e irmãs, se eles querem liberdade religiosa aos trabalhadores, como eles querem trazer uma lei para que não trabalhem apenas aos domingos? Onde está a liberdade de consciência? Esta liberdade está sendo ameaçada, irmãos e irmãs, e nós devemos acordar. E continua dizendo: não declara se a medida proposta ofereceria liberdade religiosa semelhantes para sexta-feira, sábado, o sábado para os muçulmanos, ou sábado, o principal dia de adoração para os adventistas do sétimo dia e seguidores do judaísmo. Apenas corrigindo aqui, os judeus não existiam quando Deus instituiu o sábado no Éden. Isso está em Gênesis capítulo 2, apenas Adão e Eva. Então o sábado não é judaico, o sábado é para todos. Então, irmãos e irmãs, esta proposta de lei não oferece proteções de liberdades religiosas aos restantes, aos que guardam outro dia que não seja o domingo. É apenas no domingo. Será obrigatório. Será uma ditadura. Irmãos e irmãs, a liberdade de consciência está sendo ameaçada. Está se cumprindo a profecia. No livro O Grande Conflito, capítulo 35, o título: Liberdade de Consciência Ameaçada. Precisamos ler este capítulo. E isso está vindo, já está chegando, é apenas uma questão de tempo. Vejam agora, irmãos e irmãs, que este deputado, Ken Ivor, está ligado ao projeto 2025 dos republicanos, que visa um descanso dominical por lei. Vejam o que diz, Jornal de Utah. Diz, o projeto 2025 pede a revogação da lei de antiguidades, mas Cox diz que isso é um passo longe demais. Vejam agora, e continua dizendo, o deputado Ken Ivor está listado como um dos contribuidores do projeto 2025. Então, irmãos e irmãs, aqui está. Este deputado de Utah está ligado ao projeto 2025, que visa trazer o descanso dominical por lei. Ele é um contribuidor do projeto 2025. Não esqueçamos que os republicanos, eles já ganharam a maioria na Suprema Corte, a maioria na Câmara e a maioria em vários estados. Não é difícil para este projeto de lei ser implementado. E continua dizendo,
E o senador republicano de Utah, Mike Lee, é citado na capa de iniciativa de 922 páginas do livro O Projeto 2025, chamando-a de um projeto para desmantelar o Estado administrativo e devolver o poder aos estados e ao povo americano. Irmãos e irmãs, a lei dominical, até que ela se torne uma lei federal, tem que se tornar primeiro uma lei estadual. É o que está acontecendo. Vejam agora isto, irmãos e irmãs. No livro Mandato para a Liderança, a Promessa Conservadora, o Projeto 2025, aparece aí a lista dos contribuidores do projeto. E vejam onde está circulado de vermelho. Qual é o nome que aparece ali? O deputado de Utah, Ken Ivor, um homem que lançou o projeto de lei dominical no seu estado de Utah. Seria isto uma coincidência? Não, irmãos. Todos eles estão ligados ao Projeto 2025, e quem está por trás de tudo isso é o papado. Vejam agora na página 589, o descanso sabático. Isso está no livro O Projeto 2025, e diz aqui: Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da moral e da regulamentação legal do trabalho nesse dia. Então, irmãos e irmãs, é disto que se trata o Projeto 2025, trazer de volta a lei dominical. E este deputado de Utah está ligado a este projeto, por isso ele está querendo trazer o decreto dominical no estado de Utah. Então, para que a lei dominical se torne federal, ela deve primeiro se tornar estadual. Vejam aqui esta notícia. Parte da lista de desejos de políticas radicais do Projeto 2025 já estão em exibição em vários estados. Então, irmãos e irmãs, esta é a estratégia deste movimento: influenciar as leis estaduais até que ela se torne lei federal. A lei nacional, a apostasia nacional, a Lei Azul Nacional. Então, irmãos e irmãs, este projeto de lei, o Projeto 2025, não dá liberdade de consciência para outras religiões que guardam o sábado, do sétimo dia, o verdadeiro sábado, mas apenas o domingo. Não teremos opções, não teremos opção, vamos ser obrigados a observar o domingo por lei. E então virá o corte do apoio terreno. Agora vejam, irmãos e irmãs, que até o presidente da Câmara, que é um republicano, é contra a separação entre igreja e Estado. Vejam aqui, presidente da Câmara, Mike Johnson, diz: a separação entre igreja e Estado é um equívoco. Então, irmãos e irmãs, os republicanos ganharam a Câmara. Eles são a maioria em tudo. E até na Suprema Corte, a maioria dos juízes são católicos romanos, sendo facilmente aprovada uma lei dominical nacional. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em tempos solenes. Nós estamos vendo a profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Nós somos a geração que veremos a lei dominical nacional sendo imposta nos Estados Unidos da América. Há uma possibilidade de que seja este ano? Sim. Eu acredito que há uma grande possibilidade justamente por causa do Projeto 2025, que visa o descanso dominical por lei. E já vimos em vídeos anteriores que Trump abraçou o Projeto 2025 e ele é o presidente dos Estados Unidos da América. Irmãos e irmãs, quão próximo nós estamos do fim de todas as coisas? O conflito entre Cristo e Satanás está chegando ao seu fim. E nós sabemos que quando esta lei dominical sair, será muito rigorosa. Nosso apoio terreno será cortado e seremos perseguidos por causa de guardar os mandamentos de Deus. Não poderemos comprar nem vender. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 17. Vejam o que diz o Espírito de profecia. Na última grande batalha do conflito com Satanás, isto é, quando a lei dominical for imposta, esta será a última grande batalha entre Cristo e Satanás. Então, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência aos poderes terrestres,
ser-lhes-á proibido comprar e vender. Isso acontecerá muito em breve, irmãos e irmãs. Agora vejam que Deus inspirou a profetisa a nos advertir quanto ao que está por vir. Deus, em seu infinito amor, quer que seus filhos, que obedecem aos seus mandamentos, sejam preservados da crise. Isso está no livro Vida no Campo e também na Carta 90, escrito em 1897. Tende pressa em preparar-vos. Então ela diz: quando o poder se alia à impiedade, alia-se a agentes satânicos e trabalhará para destruir os que são propriedades do Senhor. Agora vejam, o mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que deveria estar o sábado do Senhor. Nós não estamos vendo um movimento entre ex-protestantes dos Estados Unidos para erigir um sábado idólatra através do Projeto 2025? Sim. E ela continua dizendo que eles estão andando nas pisadas do papismo. Então ela diz que por essa razão vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos retirados, para fazer o quê? Onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Por que ela diz isso? Por que ela disse isso? Por causa do problema de comprar e vender. Sendo assim, quem estiver no campo terá alimento no tempo da crise, de não comprar e vender. E então ela diz: vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Irmãos e irmãs, isto é muito sério. Nós estamos atrasados quanto à questão de ir para o campo. Nós estamos vendo que a liberdade de consciência está sendo ameaçada por causa destas leis dominicais que estão chegando e do Projeto 2025. E eu termino com esse texto do Espírito de Profecia. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, que é a adoração dominical. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Agora escutem isso. Eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Ellen White, na revista Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. Irmãos e irmãs, a supremacia papal está chegando. A cura da ferida mortal, descrita em Apocalipse capítulo 13, está quase em seu cumprimento total, está quase sarada. E nós estamos chegando mais uma vez aos horrores romanos da Idade Média. Será cumprido o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 9. Depois dos sinais que antecederiam a sua vinda, vem o verso 9. Sereis perseguidos e odiados por todas as nações por causa do meu nome. E então eles vos prenderão e vos matarão. Nos preparemos, irmãos e irmãs, busquemos a Deus de todo o nosso coração. Nos arrependamos e abandonemos os nossos pecados, enquanto é tempo, pois o tempo está se acabando. E também nos preparemos fisicamente, indo para o campo cultivar nosso próprio alimento, pois logo nós seremos proibidos de comprar e vender. Mas Jesus disse também que ao virmos essas coisas acontecendo, alegremo-nos e exultemo-nos. Levantemos as nossas cabeças para o alto, pois a nossa redenção se aproxima. Vida eterna para os que guardam os mandamentos de Deus e amam o Senhor Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Deus os abençoe.